Boa noite, pessoal, minhas irmãs, meus irmãos. Sejam bem-vindos aqui a esta breve aula, a este vídeo, esta live, onde iremos tratar aqui de um tema muito importante. Quais são as causas das doenças, segundo a visão da espiritualidade, segundo a visão do espiritualismo? Quais são os tipos de doenças que existem, não é? Quais são as causas das doenças nesta e em outras vidas? Como se formam as doenças no nosso corpo físico e no corpo espiritual? Como podemos mudar a nossa realidade para não precisarmos passar por karmas pesados, expiações pesadas nesta vida? Vou contar também algumas experiências para vocês, com pessoas que eu atendi no consultório de terapias de vidas passadas, as suas experiências. Bom, se você gostar desse vídeo, por favor, dê o seu like, compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, ok? Ative o sininho para que você possa receber as atualizações, os vídeos novos. E vamos agora ao que interessa. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Hugo Leonardo Manieri, sou médium, trabalho com curas espirituais, com os mentores, que um deles é o irmão Rama, que me acompanha há algum tempo, um médico indiano, médico espiritual, Irmão Muriel também é outro mentor, que nos traz mensagens também. Também sou professor de espiritualidade, de mediunidade, E sou também criador do método de constelações, também sou constelador, E criador do método de constelações de vidas passadas, ok? Então vamos lá. Então quais seriam os tipos de doenças que nós temos? Bom, basicamente nós temos as doenças de ordem física, De ordem material, vamos dizer assim, Que são aquelas doenças que nós adquirimos através dos vírus, das bactérias, As gripes, os resfriados, as doenças mais graves advindas, Como o caso recente agora do Covid, Temos também as doenças que vêm através de acidentes automobilísticos, acidentes muitas vezes em casa, onde existe um trauma no corpo físico, Temos também as doenças advindas do uso de drogas, pesadas ou não, lícitas ou ilícitas, de bebidas, do fumo, do tabaco. Então essas são doenças que têm origem muitas vezes nesta vida. Se a pessoa já não nasceu com esta doença, que a gente chamaria de doença congênita, quando o bebezinho está lá na barriga da mãe, muitas vezes já tem ali uma doença, algumas vezes no coraçãozinho, ou alguma má formação, não é? Muitas vezes essas doenças são geradas aqui mesmo, por acidentes, por mau uso do corpo físico, por abusos de todas as ordens que podemos estar fazendo do nosso corpo físico, da nossa mente muitas vezes, Temos também, então essas doenças muitas vezes são fáceis de identificar, Contaminações também entram aí, Contaminações do meio ambiente muitas vezes, venenos, envenenamentos também, contaminações do solo, contaminações da água, enfim. As doenças físicas, elas têm origem aqui na Terra, Então nós podemos identificar como a origem aqui na Terra. Então os médicos vão investigar, quando a própria pessoa não sabe a origem, Os médicos vão pedir exames, vão investigar e vão conseguir identificar essas doenças através de exames de imagem, de exames de sangue, enfim, de diversas formas. Então essas são as doenças físicas, do corpo físico, causadas por nós ou por terceiros, Muitas vezes mais fáceis de identificar.
A segunda ordem de doenças são as doenças espirituais. Ou seja, aquelas doenças que nós não sabemos a causa da doença. Então, muitas vezes, a pessoa está bem e de uma hora para outra a pessoa passa mal, não é? Uma pessoa muitas vezes morre, desencarna, como nós espiritualistas e os espíritas gostam de falar, né? Surge repentinamente, a pessoa nunca usou drogas, nunca usou bebidas ou tabaco, né? Manteve-se sempre uma vida muitas vezes regrada e de repente, do nada, surge essa doença, né? Então, daí muitas pessoas vão perguntar, mas da onde surge essa doença? Não é? Muitas vezes a medicina busca trazer, né, informações que essas doenças são hereditárias, não é? Que vêm dos antepassados, dos pais, dos avós. Mas e o que o espiritismo e o espiritualismo falam sobre essas doenças? Se formos consultar lá as obras espíritas e espiritualistas, os mentores de luz, os espíritos de luz, os médiuns famosos como Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e outros, o Livro dos Espíritos, codificado por Allan Kardec, a Gênese, né, o Céu e o Inferno e muitas outras obras que vêm nos esclarecer, vamos ver que essas doenças elas têm origem antes desta vida. Então, se a origem não está nessa existência, nesta vida, a origem dessas doenças só pode estar no passado, em outras existências, não é? Mas aí alguns vão perguntar assim, tá, mas e como é que isso acontece? A pessoa não lembra do que aconteceu, né, lá no passado? Como é que ela vem com uma doença? Daí Deus seria injusto, não é? Da pessoa nascer e ter uma doença do nada, vamos dizer assim. E aí, meus irmãos, que vem a lei do esquecimento e também a lei de causa e efeito. Alguns gostam de chamar de karma. Eu não gosto muito dessa palavra karma. Eu prefiro usar a palavra reajuste, aprendizado, né, resgate também, né, provas, né? Porque a palavra karma acabou ganhando uma conotação de algo pesado, de algo negativo, né? Então, se nós formos buscar estas causas dessas doenças que não se originaram aqui, ou seja, não houve um início nesta vida, como as doenças físicas, nós vamos encontrar lá no passado remoto, em outras vidas, em encarnações passadas, onde muitas vezes a pessoa não soube se conduzir bem na vida, não é? A pessoa abusou muitas vezes da sua inteligência, usando a inteligência para prejudicar o próximo, não é? E daí nesta vida, muitas vezes a pessoa vem com algum problema nesta região do cérebro, né? Vem com alguma doença, talvez algum tumor, né? Porque não soube utilizar bem a sua inteligência. Vejam bem, isso é apenas um exemplo, né? A lei de causa e efeito, a lei de retorno, o karma, não é uma matemática, né? Onde nós dizemos assim, fez isso, vai ter que pagar por aquilo. Né? Seria a famosa pena do talião, que tem lá na Bíblia, em outros livros sagrados. Mas não é bem assim que funciona, meus irmãos. Deus é Pai, Deus é amor, como falou o nosso querido e amado apóstolo João. Deus jamais iria ser injusto conosco, nos colocando coisas na nossa vida, problemas, doenças, em que nós não tivéssemos que nos reajustar através desses problemas, que foram causados, inclusive, por nós mesmos em outras vidas. Aí muitos vão perguntar assim, mas e por que se esquece, não é? Daquilo que aconteceu, por que a gente não lembra, para a gente poder entender? Mas aí que tá. Se nós lembrássemos tudo que nós fizemos lá no passado, vocês imaginam quantas encarnações nós já tivemos? Muitas encarnações. Essa não é a primeira vez que estamos aqui na Terra, seja nesse mundo ou em outros mundos. Nós já temos uma caminhada evolutiva. Então, se nós olharmos, por exemplo, o passado espiritual da Terra, vamos ver que o passado espiritual da Terra sempre esteve imerso em guerras, em conflitos religiosos, conflitos políticos, conflitos por territórios. Se olharmos os livros de história, vamos ver diversas guerras do passado. Então, muitas vezes, quem estavam nesses conflitos envolvidos
éramos nós em outras vidas, em outras encarnações. Conflitos de guerras, conflitos pessoais, não é? Fomes, misérias, doenças, violência, não é? Então, muitas vezes, se pegarmos os livros de história, basta pegarmos ali os livros de histórias, vamos nos deparar com inúmeras situações desagradáveis, não é? Não precisamos ir muito longe, só basta olhar há 70, 80 anos atrás, essas guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, não vamos muito longe também as guerras recentes na Síria, não é? Enfim, temos aí diversos exemplos para podermos citar, não é? Então, quem que esteve no passado imersos nessas guerras, nesses conflitos pessoais, brigas de família, por territórios, não é? Como já tivemos aqui no nosso Brasil também, né? Na época do coronelismo, na época da escravidão, não é? Então, por que nós não lembramos, meus irmãos, minhas irmãs? Porque Deus é justo e Deus é Pai. Se nós lembrássemos o que nós fizemos, nós não iríamos conseguir continuar em frente. Não iríamos conseguir lidar com isso. Não iríamos nos perdoar e não iríamos conseguir também perdoar aquela pessoa que nos fez mal. Muitas vezes a pessoa que nós fizemos mal em outra vida ou que nos prejudicou, nos fez mal, é um parente hoje dentro de casa, não é? É uma mãe, é um pai, é um marido, uma esposa, é um filho, é um amigo próximo, é um chefe. Então, se nós lembrássemos que aquela pessoa hoje que convivemos, que muitas vezes, inclusive, temos, né, um convívio um pouco mais complicado, nos prejudicou, nos tirou a vida, nos roubou os bens, ou, pior ainda, se nós é que fizemos isso para essa pessoa, como que nós conseguiríamos tocar a vida para frente? Não é? Vamos dizer assim que seria um verdadeiro inferno na Terra. Nós não lembrando do que aconteceu, já é difícil a vida na Terra, não é verdade? Imaginem vocês, nós lembrando que nós prejudicamos um filho, um irmão, não é verdade? Então o esquecimento é uma dádiva. Deus Pai Todo-Poderoso e caridoso e amoroso faz com que esqueçamos do passado para que nós reiniciemos a vida, não é? Esse é o objetivo da encarnação, da reencarnação. Reiniciarmos como se fosse uma manhã que se inicia, uma página em branco, entre aspas, porque nós vamos saber também que nós muitas vezes sentimos o que aconteceu de maneira intuitiva, de maneira inconsciente e subconsciente, muitas vezes nós sabemos o que nós fizemos, nós sentimos, não é? E daí também confiarmos mais nas nossas intuições, não é? Confiarmos mais na espiritualidade, nos mentores de luz, nos espíritos de luz, em Jesus, Maria Santíssima, para que possamos reiniciar a nossa vida, não sendo coniventes com o mal, mas também não devolvendo na mesma moeda, não é verdade? Então, a primeira causa das doenças, já sabemos, são físicas. A segunda causa é espiritual ou de reajuste ou kármico, vamos chamar da maneira que quisermos, não é? Que tem origem, se não tem origem na vida atual, na existência atual, vai ter origem lá atrás, em outras vidas, não é mesmo? Senão, Deus não seria justo, Deus não seria Pai, não é verdade? Muitas crianças, muitas vezes, nascem com doenças, né? Muitas vezes, vidas totalmente de sofrimento, privadas. Onde estaria a justiça de Deus, não é? Nesse caso? Então, a justiça de Deus, a justiça divina, ela age através do amor. E muitas vezes a forma do espírito evoluir, de nós evoluirmos, é através da dor. Neste plano de planeta Terra que vivemos, de terceira dimensão. Então, quando olharmos para isso, vamos olhar com um olhar mais sábio, mais racional, mais compassivo, não é verdade? E a terceira causa das doenças seriam psicológicas e emocionais, não é? Então são aquelas doenças que são geradas através do nosso pensamento, das nossas emoções em desequilíbrio. Aí poderíamos citar aí, não é? As depressões, o estresse por excesso de preocupações, de trabalho, não é? A ansiedade,
não é verdade? E que pode estas também, doenças emocionais, doenças, né, das emoções, do pensamento, né, gerar também doenças no corpo físico, não é? Muitas vezes o excesso de estresse, de nervosismo, quando não tratado pelos profissionais adequados da nossa saúde, né? Quando não em acompanhamento psicológico, psiquiátrico adequado, podem gerar doenças também no corpo físico e geram. Como já existe a vasta literatura, né? As notícias, os artigos nos informando sobre doenças psicossomáticas, né? Que são aquelas que somatizam no nosso corpo, não é? Então, basicamente, temos 3 tipos de doença. Doença física, gerada nessa vida, por eventos que aconteceram nesta vida, doenças, vírus, bactérias, acidentes, enfim. Uso de drogas, abuso de drogas, de álcool. A segunda seria de causa espiritual, quando não se encontra a explicação nesta vida, como diz o nosso querido codificador do Espiritismo, Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, quando não se encontra a origem nesta vida, a origem está em outras vidas. Não é? E a terceira seria a psicológica e emocional, que são as doenças da mente, as doenças psicológicas que podem debilitar a pessoa, né, se não houver acompanhamento adequado, né, e podem levar também a doenças do corpo físico somatizadas no corpo físico, ok? Mas então vocês vão me perguntar, e como que se originam as doenças no corpo físico, né? Uma vez que nós temos doenças que vêm lá de vidas passadas, como é que passa para esse corpo, né? E isto daqui, eu vou mostrar aqui um desenho para vocês, tá? Nós temos este corpo aqui, que é o corpo físico, corpo material de terceira dimensão, né? Formado de átomos, moléculas, tecidos e células, né? É denso. Mas antes deste corpo físico existir, nós temos o corpo espiritual, ok? Aqui vocês vão ver invertido, tá? Mas aqui a escrita está invertida, mas aqui no papel vocês vão entender. O corpo espiritual, também chamado de perispírito pelos espíritas, ok? E no espiritualismo se chama também de corpo astral ou soma. É o corpo energético, vamos dizer assim, ok? Formado de uma matéria menos densa, uma matéria que nós não conseguimos enxergar com os olhos físicos. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, tá? Podemos dizer que ela tem aqui um problema no coração, advinda de situações que aconteceram em outras vidas. Então, quando houve lá o problema, foi gerado, né? Automaticamente se gerou uma mancha aqui nesse corpo espiritual, nesse perispírito. Estão vendo aqui? Na região do coração. Aqui à frente, seria a frente, aqui atrás. Ok? É uma mancha densa que fica ali, que pode ter sido gerada por situações físicas, por mau uso do corpo, como já falamos, ou por situações emocionais, inclusive, né? A pessoa muito nervosa, muito estressada, ela pode estar gerando também essas manchas. E essas manchas depois elas descem para o corpo físico, então elas vêm para o nosso corpo espiritual, ok? Aqui também, vamos dizer assim, poderia ser um tumor aqui no cérebro, usado talvez pela mau uso da inteligência, talvez, né? Ou algum mal que ela fez para alguém, de repente, né? Ela acertou alguém na cabeça durante um desentendimento, uma briga, gerou uma culpa e ela mesma gera uma mancha, né, ali no seu perispírito, na região da cabeça, seu corpo espiritual, e depois essa mancha pode vir para o corpo físico em forma de doença, poderia ser, no caso ali, um tumor ou algo parecido, ok? Aí aqui teria também, aqui, de repente, algo aqui nos intestinos, né? De repente, mau uso da alimentação, exageros, né? Isso também pode gerar doenças kármicas, vamos dizer assim, doenças espirituais e que depois pode se converter num câncer ou em outras doenças, doenças autoimunes, né, também. E aí nós temos uma ampla gama aí de situações, ok? Então esse aqui seria o corpo espiritual. O corpo espiritual, na verdade, muitos dizem assim, né, muitos estudiosos do espiritismo, do espiritualismo. Nós não somos um corpo vivendo com o espírito. Nós não somos um corpo que tem um espírito. Nós somos um espírito vivendo num corpo físico. Porque o espírito ele é anterior
né? Essas doenças são geradas e registradas nesse corpo espiritual. E o corpo espiritual gera o corpo físico. Então, o corpo espiritual seria a matriz, né? É como se isso aqui fosse a matriz, né? Que vai gerar as células do corpo físico. Então, você tem primeiro as células do corpo espiritual e o corpo espiritual. Para depois ir formando lá dentro da barriga da mamãe, né? O bebezinho, ele traz isso e imprime, né? Através do seu corpinho espiritual, ele vai imprimir no seu corpo físico e assim vão haver as formações das doenças, ok? Então é isto, né? Como se formam as doenças, não é? Através do mau uso, né? Do desequilíbrio da mente, do espírito, das nossas emoções e das nossas ações. Assim é que nós vamos gerar, né? Essas doenças que vão vir. Aí o que acontece? Muitos perguntam assim, mas essas doenças não poderiam ser resolvidas no mundo espiritual? Em parte sim, mas o que acontece? A Terra é um planeta escola, e um planeta de provas e expiações. Então tudo aquilo que foi feito aqui na Terra, que foi gerado aqui na Terra, nada mais justo do que seja o quê? Resolvido aqui na Terra. Por isso que nós reencarnamos. Quando o espírito está no mundo espiritual e tem essas manchas escuras, né? Todo mundo enxerga no mundo espiritual essas manchas. Não tem como a gente chegar lá no mundo espiritual, não, eu vou botar uma camiseta aqui e vou esconder. Não. Lá a visão é completa. Então nós somos quem realmente nós somos. Não temos a matéria para nos cobrir, né? Aqui ainda a gente tem o corpo físico, fica tudo escondidinho. Lá você vê, todo mundo vê. O apóstolo Paulo, né, nas suas cartas, lá na Bíblia, né, nos evangelhos, ele fala que nós somos observados por uma multidão de testemunhas. Então, essas testemunhas que ele está falando são os espíritos. Então, os espíritos conseguem ver as nossas manchas daquilo que nós temos, né? E quando o espírito está lá no mundo espiritual, nos hospitais, nas colônias espirituais, ele sente esse peso, né, que ele tem no seu corpo e ele não consegue evoluir espiritualmente, ele não consegue ficar mais leve, é como se essas manchas que tem no corpo, elas segurassem, deixassem ele mais pesado e ele não consegue evoluir para esferas mais superiores, né, da vida, né? Então esses espíritos, eles pedem, né? Quando eu falo esses espíritos, minha gente, somos nós mesmos, né? Nossos queridos parentes que já partiram, nossos amigos, e um dia nós também iremos partir. Então, os espíritos somos nós, né? Então, nós estamos lá nessas colônias e vemos que temos esse peso e precisamos nos limpar, entre aspas, nos reajustar com a consciência divina, nos reajustar com a nossa consciência para que nós possamos evoluir espiritualmente. Aí a gente pede para quê? Para reencarnar na Terra. Aí pede para vir, né? Muitas vezes com dificuldades, né? Ali, ou às vezes pede até uma família para que, né, não fique tão pesado. Muitas vezes os próprios mentores, né, que são os arquitetos da espiritualidade, né, aqueles que planejam as reencarnações, tem o Ministério da Reencarnação na espiritualidade, como sabemos aí pelas obras do nosso querido Chico Xavier, né, através do médico André Luiz, né. Lá nós temos ministérios, então temos o Ministério da Reencarnação, que é aquele ministério que nos prepara, né, nos orienta, vamos dizer assim, presta uma consultoria, né, junto com o nosso anjo de guarda, o nosso mentor que vai nos acompanhar, né, que vai reencarnar aqui conosco, vamos dizer assim, né, só que vai ficar do lado espiritual, né, enquanto nós mergulhamos no corpo físico, nosso espírito. Então nós temos essa consultoria espiritual para podermos vir e muitas vezes não abraçar a coisa demais. Às vezes a pessoa tá lá, ela quer, eu quero vir para essa encarnação porque eu fiz um monte de coisa errada lá atrás, então eu quero vir cego, surdo, mudo, sem os braços, sem as pernas. Aí os mentores, opa, peraí, vamos com calma, né? Então você vai uma família que tem um pouco melhor de condição, ou você vai ter pessoas que vão surgir na tua vida, em vez de vir com esse monte de problemas, então você vai vir de repente com uma doença autoimune, né, ou com diabetes, né? Para não ficar tão pesado assim, né, essa limpeza. Porque a doença, minha gente, em última instância, ela é um dreno, né? Então vocês viram, né, enquanto está no corpo espiritual, aqui está pesando o corpo. Quando ela chega, ela vai saindo do corpo espiritual, vindo para o corpo físico, isso se manifesta através de doença, de dor, né?
sofrimento, e às vezes nem dá tempo, às vezes a pessoa desencarna e nem, né, rapidamente, né? A doença, quando chega no corpo físico, já é o último estágio, né? Então aquilo que não conseguiu ser resolvido na mente, que não conseguiu ser resolvido através da caridade, do perdão, do perdão a si mesmo, do perdão ao próximo, da busca por Deus, da busca pelo espiritual, né? Ela vai chegar muitas vezes ali no físico, e se a pessoa se conduzir, né, com calma, né, se conduzir com fé na sua vida, ela vai conseguir se libertar desse peso, não é? Então a doença, em última instância, ela é, vamos dizer, a cura, vamos dizer assim, muitas vezes para o espírito, né? Pode ser só estranho dizer isso, mas é exatamente isso que a gente vê na prática, nos livros, nos relatos, né, das pessoas nos consultórios de vidas passadas, como foi muitos anos eu estive trabalhando e pude, né, presenciar isso na prática, né? Muitas vezes a doença é um freio para que a pessoa não se complique mais nessa encarnação e não gere mais carne, mais manchas no seu perispírito. A doença vem como freio, como eu vou contar para vocês ali logo mais, tá bom? Então, como é que nós podemos mudar essa realidade, então, né? Muitas vezes a pessoa não está aguentando, está muito pesada a vida, está muito pesado o que ela está vivendo. Como é que nós podemos mudar isso, então, minha gente? Bom, através da comutação kármica, tá? Para quem nunca ouviu falar em comutação kármica, a comutação seria a inversão, vamos dizer assim, né? O que é comutar? É você modificar algo, né? Inverter. Então, muitas vezes, vocês já devem ter ouvido falar que quem não evolui pelo amor, evolui pela dor. Então, o planeta Terra está atingindo, né, um ponto onde os espíritos não estão mais reencarnando, né, estão diminuindo as encarnações, as reencarnações pela dor. Muitas pessoas estão optando por mudar, né, as suas encarnações para trabalho, né? Então, vamos dizer assim, a pessoa tem uma doença muito grave ali, que iria passar, muito desgastante, e ela pede para os seus mentores, para os seus anjos de guarda, para que ela possa trabalhar pelo próximo, para que ela possa fazer algo pelo próximo, né? Pelo planeta Terra, pela natureza, pelos animais, ou mesmo pelo próximo, né? Através de um trabalho voluntário, através de doação pessoal, através da caridade, né? Através de um trabalho espiritual, né? Através da sua mediunidade, através da sua inteligência, ensinando o próximo coisas boas, né? Então essa comutação kármica, ela pode acontecer, não é? Você trocar uma expiação, uma encarnação de expiação pesada por algo mais leve, mas que vai beneficiar o próximo também. Então é muito melhor que nós evoluamos através do amor. Assim a gente não vai estar sofrendo tanto, não é? E também vai estar ajudando o planeta a evoluir, ajudando as pessoas a evoluir. Aí alguns vão dizer assim, como é que nós fazemos essa comutação? Né? É muito difícil, tem que se reunir lá com... Né? Como é que se reúne com o conselho kármico? Converse com o seu anjo da guarda, com o seu mentor de luz à noite nas suas preces, pede para ele, né, lhe encaminhar, né, para que seja feita uma conversa, né, onde você quer realmente evoluir espiritualmente e você gostaria de fazer através da caridade, do amor ao próximo e da autorrenúncia, né? Muitas pessoas, muitos espíritos de luz, inclusive, mentores, têm feito comutação kármica, né? Porque todos que estão aqui na Terra têm alguma coisa aqui com a Terra, né? Fizeram alguma coisa no passado, né? Ali que não foi boa e voltam para poder evoluir, né? Mas essas provas pesadas, expiações pesadas, elas podem ser convertidas, né? Desde que a pessoa ali tenha merecimento e coloque, né, a sua fé e a sua verdade, realmente a vontade, né, de poder evoluir, melhorar e ajudar o próximo, né? Tá bom? Então conversem, façam suas preces, conversem com seus mentores à noite, né? E aguardem, né, a resposta. E se Deus quiser, né, vai ser positiva, tá bom? Eu gostaria de contar para vocês rapidamente duas experiências, ok? Antes de encerrarmos. Vocês podem colocar aqui as perguntas aqui embaixo, né? E me ajudar a responder também algumas questões, tá bom? Aqui embaixo, com os seus conhecimentos.
Bom, eu tive duas experiências, ok? Que eu gostaria de contar para vocês. Teve uma moça que ela me procurou quando eu era terapeuta ainda, para fazer terapia de vidas passadas. Ela levou uma situação que era algo de relacionamento, né? E começou a fazer a regressão ali e voltou a vidas passadas. Numa dessas vidas, ela voltou numa vida que ela era indígena, né? E foi relatando aquilo que estava acontecendo. E ela relatou que ela tinha sido picada na cabeça por uma cascavel, né? E foi uma situação de bastante sofrimento ali, enfim, né? Muitas dores, ela sentia muitas dores na cabeça, tá? E foi feito toda a orientação ali, né? Tal, e ela voltou desse transe. Teve que passar pela catarse, né? Ali sentiu as dores, chorou. É claro que não é como aconteceu, né? Os mentores eles diminuem bastante a intensidade, né? Ali do que aconteceu. E passando um tempo, ela veio falar para mim que depois daquela experiência, né? Que nem foi a original que ela buscou a terapia ali, ela tinha dores. Antes ela tinha dores de cabeça muito intensas. Ela sofria de enxaquecas. E depois daquela experiência, as enxaquecas dela desapareceram. Ela, né, nunca conseguiu descobrir a causa, fez exames, nunca descobriu a causa, mas depois daquilo ela relatou que nunca mais ela teve dores de cabeça intensas, né? Ou seja, as causas dessa doença, vamos dizer assim, estavam lá atrás. Não foi algo que aconteceu nesta vida, né? E quando chega o momento, né, a pessoa tem merecimento, tem fé, ela consegue alcançar a cura. Mas não é necessariamente através da terapia. Ela poderia ter alcançado essa cura, de repente, num sonho, né? Ali com seus mentores de luz, né? Ou de repente em casa, tomando banho, né? Ou na igreja, na religião, no centro espírita, na igreja que ela frequenta, não é? O segundo caso foi de um rapaz também que me procurou. Este rapaz, no passado, ele tinha tido problemas graves com drogas e esses problemas eles tinham prejudicado né, a saúde dele. Quando ele fez as regressões, né, ele tinha muita curiosidade de saber o que ele tinha feito em outras vidas. Mas aí, quando ele tentava fazer a regressão, não dava certo. Não dava certo. E ele voltava bem frustrado. Falava para mim, poxa, eu não consigo fazer regressão e tal. Falava, bom, vamos confiar nos mentores de luz, né? Se não tá dando para você acessar, lembrar, é porque não é para lembrar. Lembre-se lá da lei do esquecimento, se não é para lembrar, né? De repente não é para lembrar, né? Pode piorar. Mas ele continuou tentando mais algumas vezes. Aí um dia o mentor dele apareceu para ele na regressão e mostrou algo assim como se fosse algo emaranhado, um monte de fios embolados assim, né? E ele não entendeu, voltou, relatou para mim, falou, não entendi, né? Falei, bom, né? Então vamos ver o que vai dar, né? Vamos confiar na espiritualidade, os mentores de luz. Na semana seguinte ele me liga dizendo que ele tinha ido no cardiologista que acompanhava ele e o cardiologista dele falou que era para ele interromper a terapia porque ele não poderia de maneira alguma passar por nenhuma emoção forte na vida dele. Porque se ele passasse naquele momento qualquer tipo de emoção, e inclusive na regressão isso pode acontecer, né? E na terapia tradicional, no consultório de psicologia também, a pessoa pode chorar, pode entrar em catarse. Se ele passasse por isso, ele poderia morrer, porque o coração dele estava bem comprometido. Então daí ele entendeu a mensagem do seu mentor, seu anjo de guarda, que mostrava que algo estava emaranhado, quer dizer, não era para ele naquele momento descobrir, ele precisava se tratar primeiro, cuidar da saúde física dele primeiro, para depois aí sim, né, ele poder tá seguindo em frente, tá bom? Bom, meus queridos, fiquem com Deus, espero que eu tenha elucidado vocês, ajudado vocês, tá bom? Quem tiver dúvidas, coloca aqui embaixo. Se puder, curtam o vídeo, compartilhem, acione o sininho para receber as novas notificações, tá bom? Vamos aguardar alguns instantes, fiquem com Deus, que teremos uma mensagem do nosso querido irmão Muriel, graças a Deus. Namastê. Graças a Deus, meus irmãos, minhas irmãs. É com muita satisfação em nossos corações que estamos aqui hoje, graças a Deus.
vosso irmão Muriel em Cristo Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, nesta vida, tudo o que acontece conosco tem uma razão de ser. Não cai nenhuma folha de uma árvore sem que o nosso Pai Celestial tome consciência disso, meus irmãos, minhas irmãs. Procuremos olhar as situações da vida que muitas vezes se apresentam de maneira desagradável, com um olhar mais compassivo, com mais calma, com mais esperança, meus irmãos, minhas irmãs. Porque muitas vezes algo negativo e algo ruim que acontece está ali para nos ensinar uma lição. Muitas vezes são aprendizados que nós temos que passar para que nosso espírito aqui na Terra consiga evoluir através das experiências passadas, meus irmãos e minhas irmãs. Imagine vocês que cada um de vós é um aluno matriculado na escola da vida. Pensemos se estamos fazendo as nossas lições de casa, como nos ensinou o querido Mestre Jesus, e muitos outros mentores, muitas outras personalidades brilhantes que pisaram na terra e nos ensinaram o amor e a paz, meus irmãos, minhas irmãs. Toda noite antes de deitarmos a cabeça ao travesseiro, procuremos examinar o nosso dia e ver se fizemos as nossas lições de casa do amor, se perdoamos o próximo, se tivemos paciência e principalmente se perdoamos a nós mesmos e não repetimos mais os erros no dia seguinte, graças a Deus. São os nossos votos de muita paz, meus irmãos. Fiquem na paz de Deus, nosso Pai Celestial, de nosso querido Jesus, divino e amado Mestre, de Maria Santíssima, de nosso irmão Buda. Graças a Deus. Graças.